Eu perguntaria ao professor Marco Túlio. Claro que ninguém aqui é pitonisa, como eu sempre brinco, ninguém está no oráculo de Delfos para definir o que vai ocorrer. Mas, professor, é possível pensar agora nesse conflito Irã e Israel? Poderá haver uma extensão desse conflito? E a quem nos acompanha, a razão da pergunta é como uma região que tem várias outras tensões, como, por exemplo, no Iêmen, entre outros locais muito próximos, e que, eventualmente, a gente não sabe o que vai ocorrer. Então, pergunta ao professor Marco Túlio, é possível outros países se envolverem? Olha, eu acredito que o Iêmen, ele já está envolvido com seus rebeldes. Já está envolvido. Tanto que, eu acho que foi o segundo dia de ataque da IAF, um dos alvos foi exatamente alguns pontos sensíveis lá do Iêmen. Acho que o Iêmen é uma extensão proxy do Irã, e ele será combatido pela IAF. Eu acho que é o próximo trabalho, ou é aquele que Israel continuará realizando bombardeios. Fora isso, outros territórios, a questão da Síria, o governo sírio, o atual, ou que a gente pode chamar de governo, ele é muito contrário ao Irã, e realmente é um adversário ao Irã. E, por incrível que pareça, ele apoia Israel abertamente nesse momento. E eu acho que não há diante disso, não há uma perspectiva de alargamento. Uma coisa bem típica, vamos olhar de um tempo para trás, que a Daesh apareceu, o ISIS apareceu, a coisa meio que desandou e virou um grupo que atuou em diversas fronteiras, ou algumas nacionalidades, porque, como foi colocado aqui, o Irã ele é resultado dessas nacionalidades, dessas populações étnicas, dessas minorias étnicas. Em algum momento, elas vão aparecer numa possível queda do regime iraniano. Então, o que podemos olhar com atenção é exatamente isso. Se o Irã será capaz, quando o regime, ou se o regime cair, de manter a sua unidade territorial. Porque no momento em que o regime cair, ou se cair, terão minorias étnicas que vão defender a sua autodeterminação e vão defender seus territórios. Passaria para o Coronel Paulo Filho. Nós estamos indo para o final do nosso programa. Eu até brinquei outro dia aqui no programa, Coronel, usando uma expressão da região, de forma salomônica. Vamos dividir esses 4 minutos em 2 minutos para o senhor e 2 minutos para o Major. Então, essa mesma questão, como é que o senhor avalia? Eu temo pela espalhamento do conflito, sim, professor, especialmente se os Estados Unidos realmente entrarem, né, bombardearem essas instalações nucleares iranianas com suas bombas antibunker, e em razão disso, por exemplo, o Irã alvejar interesses americanos na Síria, tropas americanas na Síria ou no Iraque, causando uma quantidade expressiva de baixas, isso pode acontecer. Ou se o Irã resolver reagir fechando o Estreito de Hormuz, o que vai causar uma enorme disrupção no comércio do petróleo. 21% do petróleo do mundo passa pelo Estreito de Hormuz diariamente. E aí os objetivos políticos dos Estados Unidos talvez passem a exigir uma intervenção com boots on the ground, com soldados no Irã, apesar do presidente Trump sempre negar que tem interesse, né, que não quer de maneira nenhuma envolver os Estados Unidos em novas guerras. Mas talvez as circunstâncias acabem exigindo isso,
e aí nós teremos um alargamento do conflito imprevisível. É bom lembrar que o Irã tem um país, é a Pérsia, né? A antiga Pérsia, tem aí milhares de anos de história e nunca foi conquistado, porque tem uma geografia muito difícil para o atacante, né? Então eu temo sim pela expansão do conflito, caso os Estados Unidos entrem diretamente em combate. Major, e o senhor, quais são as suas considerações? Professor, acredito que, de fato, no primeiro momento, ali naquela região, a gente costuma dizer que o amigo do meu inimigo é meu inimigo também. Então, essa movimentação no tabuleiro geopolítico do Oriente Médio, ela, de alguma forma, ela já atrai a atenção dos estados que ali coabitam, coexistem. Mas, de fato, uma ação, por exemplo, como o coronel Paulo Filho citou agora, no Estreito de Hormuz, que é o que tem chamado a atenção em termos de preocupação, justamente por conta do fluxo de petróleo ali no Estreito, seria uma forma que o Irã poderia utilizar justamente para distender o conflito ou atrair outras ações para uma negociação, enfim. Seria uma possibilidade de pressionar outros estados a uma trégua, um cessar-fogo, que seja. Mas é uma ameaça pontual. Da mesma forma, como o próprio coronel Paulo Filho também falou da questão do Irã não ter sido conquistado, o general russo Gerasimov, Valery Gerasimov, ele fala de um conceito muito interessante, que é o potencial de protesto de um povo. E países, né, que têm regimes como o Irã, China, Rússia, são países que temem profundamente movimentos insurgentes dentro do seu território. A gente viu recentemente, tem 2, 3 dias aí, que o filho do Reza Pahlavi se manifestou nas redes sociais, insuflando a população iraniana. A gente tem visto aí vídeos de mulheres cortando os cabelos, enfim. Isso poderia ser muito bem utilizado por diversos outros estados fora do Oriente Médio ou próprio dentro do Oriente Médio, como Israel ou algum outro ator que rivalize com o Irã. Porque isso, de maneira geral, ele tem um impacto político elevadíssimo, em termos de se contrapor ao regime dos Ayatollah. Aqueles estados que patrocinam esses movimentos podem realizar uma negação plausível de responsabilidade. Isso reduz os riscos políticos e físicos de colocar o boots on the ground ou de ações onde a fricção seja mais evidente, e existe também menos recursos militares empenhados para se patrocinar um movimento revolucionário. Então, a expectativa do que pode acontecer no Oriente Médio pela entrada de outros atores, sejam regionais ou globais, eu acho que ela coexiste com a expectativa do que vai acontecer com o Irã nos próximos meses, aí nos próximos anos, dada a capacidade revoltosa ali da população iraniana, insuflada por algum outro ator, mas de alguma forma descontente ali com o regime dos Ayatollahs. Não dizendo que uma mudança do regime do Ayatollah, ou da etnia xiita para a etnia sunita, significa paz na região, muito pelo contrário, não acredito nisso. Mas é uma possibilidade bastante plausível o fato do regime agora ter de enfrentar movimentos insurgentes ou um movimento insurgente de grande força dentro do seu território.